No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, pelo nome do Deus Filho, na unção do Espírito Santo, em o nome glorioso do Senhor Jesus, nós determinamos que você, minha amiga, meu amigo ouvinte, que me ouve nesse instante e se encontra amuado, triste, abatido, cansado, desanimado, enfraquecido, debilitado, injustiçado, rejeitado, enfim, você se encontra no fundo do poço. Mas eis que a mão do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, é estendida para você, para que você saia dessa situação, saia dessa masmorra, saia desse poço sem fundo e seja livre. Seja livre agora, nesse momento, neste dia e daqui para frente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quem crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu não sei exatamente o que se passa dentro do seu coração. Mas uma coisa eu sei, eu tenho certeza, que Deus, na sua infinita compaixão, misericórdia e sabedoria, tem sido justo, e nos tem dado a oportunidade para todos, a oportunidade é para todos, para que todos saiam de suas mazelas, para que todos sejam livres, para que todos sejam abençoados através da fé. A fé é dada para todos. Claro que nem todos a têm aplicado em suas vidas. Nem todos têm sido humildes para aceitá-la e colocá-la em prática. Por isso nem todos recebem. Obviamente, Jesus disse claramente para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, sem distinção, a toda criatura. E nós temos pregado o evangelho a toda criatura. Eu sei que muitas pessoas estão ouvindo essa programação, às vezes estão ouvindo e de repente desligam ou então passam para outra estação, não querem ouvir nada de Deus, nada de fé, nada. Tem pessoas que contam com as suas próprias forças, contam com a sua própria sabedoria. Mas há outras que se ligam e buscam receber a fé que é transmitida. Então Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura, inclusive você que está me ouvindo nesse momento. Quem crê, disse ele, acrescentando, quem crê,
os que creem e forem batizados nas águas serão salvos. Quer dizer, os salvos são apenas aqueles que creem e são batizados. É o que nós entendemos nesse texto. Esses são salvos. Os demais, Jesus acrescentou: quem não crê, disse ele, já estão condenados. Quer dizer que quem crê é salvo, quem não crê já está condenado. Enquanto não creem, estão condenados. Não é que Deus condena, nada disso. Mas quem os condena é o próprio diabo, a própria consciência, que os fazem sofrer, padecer, sem o direito de salvação. Mas, em compensação, Deus está, através dos seus servos, pelo Espírito dele, transmitindo a sua palavra, a palavra de salvação, de libertação, transmitindo vida, transmitindo fé, transmitindo conhecimento da sua palavra. Ora, você sabe que Deus é tão justo, tão justo, tão justo, que Ele nos dá o direito de optar, de escolher o nosso caminho, de fazer a nossa história. Quando nós cremos na sua santa palavra e aplicamos em nossas vidas, obedecemos, então nós somos beneficiados, nós somos abençoados. Mas se nós cremos, acreditarmos nela e não a aplicarmos em nossa vida, em nossas vidas, é óbvio que não vai acontecer nada. Seremos como os incrédulos que não ouvem ou que não querem ouvir a palavra de Deus. Então, o que faz a diferença é justamente isso, que Deus distribui a fé para todos. Mas nem todos querem crer, nem todos creem, nem todos aceitam. A maioria, infelizmente, prefere contar com suas próprias forças, prefere contar com a sua própria sabedoria, preferem contar com seus próprios braços. E aí fica difícil Deus trabalhar com eles, porque eles não querem. Eles querem continuar sozinhos. Eles são, digamos assim, eles são autossuficientes, eles se acham autossuficientes. Então, quando vêm os problemas, que os problemas vêm para todo mundo, não é verdade? Os problemas estão batendo a porta de todo mundo. Todo mundo, ninguém é livre de problema. Ninguém é livre de problemas. Porém, há aqueles abençoados que usam a fé, que é o poder de Deus. A fé é o poder de Deus. É loucura para esse mundo, mas é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Então a fé é distribuída e cada um use a sua fé para tomar posse daquilo que Deus tem prometido. Agora, é um fato de que não adianta a pessoa ter todas as riquezas do mundo, não adianta ela ter todo o dinheiro do mundo, e todo o dinheiro do mundo não é capaz de comprar uma família, não é capaz de comprar um lar cheio de paz, não é capaz de comprar um leito que vá dormir a noite inteira. Não é? Às vezes a pessoa compra um leito maravilhoso, né? Porém não tem sono, tem insônia, vive de insônia. Então o que adianta comprar um leito maravilhoso? O que adianta comprar um palácio? Mas se não tem família, tem uma pessoa vazia, é uma pessoa pobre, miserável. Então, esse mundo é assim.
As pessoas pensam que quando conquistam o dinheiro, então elas conquistam a felicidade. A gente sabe que não é assim. Porque às vezes tem dinheiro, tem um mundo a seus pés, num clique de dedos faz acontecer, faz trazer o que quer, o que seus olhos desejarem, mas não conseguem constituir uma família, um lar. É ou não é? Então, amiga e amigo ouvinte, a fé que Deus nos dá, que é o poder dele, que é a autoridade dele, vem justamente para fazer a diferença, para que as pessoas vivam na dependência de Deus, vivam na dependência dele. E é isso que faz a diferença na vida dos que creem, daqueles que não creem. Crer, minha amiga, não é simplesmente acreditar em Deus. Crer é abraçar a fé, assumir a fé, casar com Deus, viver na dependência dele. Crer é esperar que Deus venha fazer aquilo que ele prometeu que faria. Então, você que me ouve nesse momento, está aí perdido no meio de tantas lutas, de sabores, até mesmo com problemas econômicos. Por exemplo, você está me ouvindo, está desempregado, você está, poxa, eu não tenho emprego, poxa, quem me dera alguém me arranjar um emprego. Você não precisa de emprego. Quem precisa de emprego é o incrédulo. Mas quem crê na palavra de Deus faz o emprego acontecer. Faz o emprego acontecer. Muitas pessoas que têm vindo às segundas-feiras no Templo de Salomão têm aprendido que quando se depende de Deus, então as coisas acontecem. Ela não depende de sorte, ela depende de Deus. Ela não depende da sua capacidade intelectual, ela depende de Deus. Ela depende da fé. Ela usa a fé. Ela tem inspirações, direção divina para fazer aquilo que vai lhe render dinheiro, que vai lhe render condições econômicas. Então, uma pessoa, por exemplo, que fica preocupada com o emprego, ela está querendo ser empregada. Ela simplesmente quer ser empregada, quer ser escrava do empregador. Ora, se é assim, então ela vai sofrer as consequências. Mas quando a pessoa vive pela fé, ela diz, não, eu vou fazer o emprego. Eu vou ser o meu patrão, eu vou ser a minha própria patroa. Eu vou ser o dono do meu trabalho, porque Deus é comigo. Então ela começa a agir a sua fé, a usar a sua fé. E aí Deus honra essa criatura porque ela está agindo de acordo com a vontade dele. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, é assim que funcionam as coisas. Abraão não tinha emprego. Abraão não tinha emprego. Isaac não tinha emprego. Jacó não tinha emprego. Nenhum homem de Deus no passado tinha emprego. Os homens do passado trabalhavam por conta própria, mas criam na palavra de Deus. Essa é a fé. Eles criam na promessa de Deus. E quem crê na promessa de Deus tem a fé, tem a autoridade de Deus para fazer acontecer uma vida nova na sua vida. Nós estamos vivendo essa fogueira santa do Val de Jaboque justamente para isso, para mudar a situação das pessoas. Quem crê sobe no altar. Quem crê vai para o altar, com tudo ou nada, ou tudo ou nada. Porque o altar
santifica, dá autoridade, poder, abençoa aquele que se oferece nele. Então, quando a pessoa sobe no altar sinceramente, ela sobe no altar com sinceridade, ela coloca a sua vida no altar com tudo. Então, o altar que representa Deus, o espírito do altar desce sobre essa pessoa e faz dela o próprio altar, faz dela a própria bênção, que é a promessa de Deus para nós. Quando Deus chamou Abraão, a Abraão ele disse: olha, você será a própria bênção. E Abraão obedecia a palavra, a voz de Deus, e por isso se tornou um homem próspero, abençoado, pai de muitas nações. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, a vida está nas suas mãos. Você que escolhe. Deus lhe tem dado fé para você agir essa fé, usar essa fé, esse poder, para que você faça acontecer aquilo que você quer, aquilo que você deseja alcançar de acordo com a vontade de Deus. Graças a Deus. Senhor, há tanto tempo que eu tento mudar e do meu passado me livrar de todos tantos erros que eu já cometi. Eu sei, no fundo nem mereço teu perdão, mas sei que consideras minha intenção e que foi pela dor que eu cheguei aqui. Eu quero ser tudo que o Senhor quer que eu seja, estar onde o Senhor quer que eu esteja, e que a tua vontade prevaleça em mim. Eu quero ver tua bênção ser completa em minha vida. Eu sei que não existe outra saída. Entrego-me completamente em teu
fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Qual o nome da senhora? Eliane. Chegou em quais condições, dona Eliane? Eu cheguei na igreja com o casamento destruído, a vida derrotada, falida. Mas o que acontecia no casamento de vocês, para as pessoas entenderem? Brigas, a gente não se entendia. Adelmo fumava, bebia, e aí não dava para entender, porque uma palavra já discutia. Eu cheguei ao ponto de querer até separar, porque brigava mesmo, brigava de verdade, ofendia. E eu na fé, porque eu estava na igreja, começando a ir para a igreja, e ele não. E ele não entendia, ele criticava, ele reclamava, ele falava: por que você vai para a igreja? Vá em outra, mas na Universal não. E eu não queria sair da Universal, eu sempre continuei, e gostava, e fazia meus propósitos, e sempre na fé. O que você tinha contra a Universal? Então, bispo, ela chegou em 2005, eu cheguei 3 anos depois. Eu não gostava de vocês, eu detestava o Bispo Macedo, eu reclamava de tudo que vocês faziam. Como eu não gostava de vocês e nem da igreja, quando ela veio para a Universal, o nosso relacionamento piorou, porque a gente já não via muito bem, né? Por conta das brigas e tal, do que eu fazia, né? E depois que ela veio para a igreja, piorou, porque aí eu criticava mesmo, eu deixei ela várias vezes na porta da igreja, ela chorando, porque eu não queria que ela fosse, mas ela vinha. Depois que ela veio para a igreja, eu era empregada há 17 anos. Aí ela veio e fez o propósito e eu consegui abrir o meu próprio negócio. Mas a coisa não acontecia. Consegui comprar um apartamento, nós morávamos de aluguel, mas só foi isso. Enfim, quando em 2008, eu resolvi vir para aqui, para a igreja. Depois que eu entrei, comecei a fazer os votos, mas sem fazer o verdadeiro sacrifício, a vida continua a mesma coisa. Eu ouvi a direção do altar e não cumpri no sacrifício, não fazer realmente o verdadeiro sacrifício, as coisas começaram a piorar um pouco. Até que 2011, eu fiz isso durante 3 anos e meio. Eu fiz umas 6, 7 fogueiras santas, colocando qualquer coisa. Subi com o envelope vazio, subi encenando a situação, até chorando no altar, para dizer que estava colocando o verdadeiro sacrifício. Mentia para ela quando ela dizia se eu tinha feito o verdadeiro. E aí, como foi o sacrifício, eu dizia: arrebentei, mentira, não tinha feito nada disso. Fumava na garagem da igreja escondido. Ou seja, ainda falava mal de vocês por trás. Ou seja, eu era um verdadeiro Jacó. Até que em 2011, eu cheguei mais cedo e aquele dia foi diferente. Eu ouvi a direção, sabia que estava fazendo errado. Eu colocava o pedido no envelope, mas eu não entrava no envelope, o sacrifício não existia, só tinha um pedido. Eu sabia todas as vezes que eu descia do altar que Deus não ia fazer nada por mim. Eu tinha consciência disso, porque eu não tinha feito nada. Eu tinha colocado qualquer coisa, eu tinha brincado com Deus. Mas naquele ano, em 2011, foi diferente. Eu cheguei mais cedo, vinha novamente para fazer um sacrifício qualquer, e naquele dia eu fui tocado para poder realmente entrar no envelope. E naquele dia eu entrei no envelope e coloquei o meu sacrifício e retirei o meu pedido. Desde então eu só coloco o meu sacrifício. Eu entro no envelope, mas o meu pedido não vai. Porque por mais que eu possa pedir, eu posso escrever lá 2 textos de pedido, Deus é tão grande que tudo que eu venha pedir ali ainda é pouco perto do que Ele pode nos proporcionar. E a partir de 2011, a nossa vida foi transformada. Fomos batizados com o Espírito Santo, não fumo mais, desde então, não bebo, nós não brigamos mais. Nós temos uma vida abençoada, as minhas empresas cresceram muito. Então, hoje nós somos a maior do segmento no Nordeste, assim, para a gente uma grande honra. Nós temos 3 filiais. Nós temos hoje um patrimônio avaliado em aproximadamente 30 milhões de reais. Para quem não tinha nada, há 6 anos atrás, o senhor viu que foi que a Fogueira Santa fez em nossas vidas. Meu nome é Valteci. Meu nome é Miriam e eu já cheguei a dormir no mato.
Eu nasci num lar muito pobre e já destruído. Meu pai bebia muito, ele não respeitava minha mãe, traía minha mãe. Muitas brigas, minha mãe brigava demais, era uma confusão, um inferno dentro de casa. E ele chegava bêbado à noite e ela pegava a gente para dormir no mato, porque ele queria, né, violento, às vezes queria bater nela. Quando ele dormia, que a gente voltava para casa. A gente não tinha nada. A gente pedia emprestado um copo de açúcar, um arroz, alguma coisa assim, porque faltava tudo dentro de casa. Então a gente tinha que depender de vizinhos, humilhação. Eu achava que quando eu casasse, que ia mudar. Eu também vim de uma família humilde, simples. A minha vida amorosa também muito destruída. Nunca dei certo com ninguém. Aí quando eu conheci a Miriam, eu pensava que a minha vida ia ser diferente. A gente logo em seguida foi morar junto, porque ela também já engravidou e a gente, sem condições alguma, a única saída foi morar de favor com os meus pais. Eu morando de favor com os meus pais, né, trabalhava de empregado, mas ganhava salário mínimo, ganhava mixaria. Então não dava para pagar um aluguel, não dava para fazer uma compra. Então, ali é o desespero, né? A gente como um homem, um pai de família, querendo formar uma família, e trabalhar de empregado, e não ter condições de pagar um aluguel, era humilhação demais. Porque a gente não tinha privacidade alguma, né? Eu tinha muito ciúme dele. Ele saía para trabalhar e eu ficava pensando mil coisas. Era uma coisa horrível. A gente brigava, ficava a noite, né, assim, semanas sem se falar. Já pensei até em suicídio, já veio na minha mente de tirar a própria vida. Sair assim, enfiar debaixo de uma carreta. Aí eu aceitei o convite da minha sogra e fui até a Universal. E chegando lá, comecei as correntes pela família, né, levava foto dele. E fui orientada a meditar na palavra de Deus, comecei a jejuar, a fazer propósitos. Foi quando eu recebi o Espírito da Fé, que eu recebi direção, recebi visão e de não aceitar a situação que eu estava vivendo, de ver o meu marido, de brigas, né, de desentendimento, de miséria. Aí eu comecei a ver mudança na vida dela, eu comecei a ver sabedoria, ela começou a me tratar diferente. Mesmo eu criticando a Universal, mesmo eu falando que os pastores são ladrões, eu resolvi visitar. Fui muito bem recebido, né? Eu vi que o problema não estava na igreja, não estava no pastor, estava dentro de mim. Eu que tinha que mudar. Quando eu recebi o Espírito da Fé, aí eu já não aceitava mais derrota, eu não aceitava mais estar dentro da igreja com problemas, dívidas, porque eu entrei numa dívida de quase R$500 mil. Mas quando veio uma fogueira santa, que eu fiz a loucura da fé, a loucura, aquilo foi loucura mesmo. Aí eu vi Deus agindo na minha vida, a minha vida começou a transformar. O Espírito da Fé me deu condições de não ter mais dívidas, mas me deu condições de ter patrimônios. Não devo mais nada. Paguei aquela dívida de quase R$500 mil, não falta mais nada. Em todos os aspectos da minha vida, não só financeiro. É a minha vida sentimental, é a minha vida familiar, é a minha vida financeira. Hoje eu comprei um sítio que eu sempre sonhei, piscina, campo, churrasqueira, tem as minhas empresas. Eu que cheguei a morar no mato, não tinha nem chuveiro dentro de casa para a gente tomar banho. A minha casa é a casa dos sonhos, que eu sempre sonhei. Eu posso dar conforto aos meus filhos. Hoje eu ando no automóvel que eu quero. A gente come aonde a gente quer, a gente viaja. Então houve uma transformação na nossa vida. Hoje nós temos tudo, mas isso não é o mais importante. O mais importante é o Espírito da Fé que está dentro da gente. A vida tem
guias-me, em tudo um céu de anil. Mas quanto à dor, e é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em tua fé provada for, te esqueceres do teu Senhor, necessitares do Salvador. Há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Disse o Todo-Poderoso a Abraão: de ti farei uma grande nação. Cada nascido de Deus, cada pessoa que é transformada pelo Espírito Santo, cada servo ou serva inteiramente consagrado à sua vontade, se torna em Israel. Já não se chama mais Jacó, e sim Israel, porque como príncipe lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Sábado, dia 16 de dezembro, no Templo de Salomão, o Bispo Macedo ministrará um culto especial para todos os líderes evangélicos. Estão convidados os bispos, pastores, pastoras e todos os que compõem a liderança evangélica. Sábado, dia 16 de dezembro, às 10 horas da manhã, culto do Novo Israel com a presença do Bispo Macedo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás.
A consciência do dízimo parte do princípio de que tudo que na terra há foi criado por Deus. A natureza, os animais, a inteligência do homem, tudo criado com detalhes e perfeição. Todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus colhe os bons frutos da obediência. E os ensinamentos com respeito às primícias, o dízimo, vão muito além de conquistas materiais e financeiras. Devolver as primícias nos ensina a ter relacionamento com Deus. Ser fiel nos dízimos ensina a ter santidade, reverência e temor para com o Criador. E o principal, ter comunhão com o Espírito Santo. Prove, pratique, fundamente a sua vida na obediência da palavra de Deus e passe a colher os frutos de ser um dizimista. Meu nome é Rosana. Antes de chegar na Igreja Universal, eu tinha uma vida de miséria, de brigas, doenças dentro da minha casa. Eu trabalhava muito, eu sou professora, eu lecionava em uns 2 períodos e o dinheiro que eu tinha era para gastar com doença, com remédios, médicos, eu não conseguia prosperar. Meu esposo, ele montou uma empresa que a princípio foi bem sucedida, mas depois já não tinha. Ele trabalhava muito, mas a dívida foi aumentando, nós pegávamos empréstimos no banco, pelo menos para pagar os funcionários, e não havia um retorno. Essa dívida chegou a um valor de R$800 mil. E eu trabalhando, ele trabalhando, e as coisas não aconteciam. Chegou a um ponto que eu precisei morar em um cômodo de favor dentro da casa da minha sogra. Eu já tinha um filho que também era doente, eu doente, não tinha uma solução, os médicos não sabiam, e com isso também já aconteciam as brigas dentro de casa, porque eu ficava nervosa, ele ficava nervoso, e nós não conseguia comprar um pacote de bolacha recheada para o meu filho. E era uma vergonha, porque ele nos via trabalhando, e não acontecia um resultado, não tinha um retorno, não tinha um dinheiro que sumia. Nós não conseguimos pagar a conta, não conseguimos fazer nada. A minha mãe, ela conhecia o trabalho da Igreja Universal e me convidou. A partir dali eu comecei a ver uma luz, uma solução. Começou por mim. Eu já não era mais nervosa, já não estava mais angustiada. Comecei a ter certeza, a fé, que a minha vida poderia mudar. Foi quando eu aprendi a usar a fé e a investir no sagrado. E daí em diante que as coisas já começaram a acontecer. Minha vida começou a transformar. Eu fui curada, meu filho foi curado. Então, quer dizer, aquele dinheiro que eu gastava já com as doenças, com medicamento, com os médicos, já não acontecia mais. Nós conseguimos saldar a dívida com o banco. Nós conquistamos a nossa casa própria, o carro dele, o meu carro. Comecei a ter paz dentro da minha casa, no meu casamento, meu relacionamento começou a se transformar. E hoje, eu tenho paz dentro da minha casa, eu tenho uma vida de qualidade, eu tenho uma vida financeira definida, eu consigo, eu já tenho filho casado, hoje eu consigo ajudar meu filho se ele precisar, eu viajo. Eu conquistei uma outra casa num valor 10 vezes maior do que eu tinha, eu tenho meu carro zero. Eu sou uma profissional bem-sucedida, sou uma professora, eu amo do que eu faço, continuo lecionando e Deus foi me colocando sobre o muito. E a partir do momento que eu comecei a investir no sagrado, a minha vida mudou por completo. Meu nome é Jorge, tenho 41 anos e antes de chegar na igreja eu tinha insônia, depressão, visão de vulto, audição de voz, medo, vícios, cigarro, noitadas, boate, e foi assim que eu cheguei. E logo que eu cheguei, eu já pude ver algumas mudanças na vida das pessoas através dos testemunhos. E vendo as transformações na vida das pessoas, eu passei com mais firmeza para participar, às quartas, quintas, sextas, e numa desses dias
eu prestei bem atenção falando sobre as premissas, o dízimo, né? As primícias, e até no início eu comecei a ser dizimista, porém era inconstante. Tinha meses que eu devolvia, tinha outros que devolvia metade, enfim, não tinha firmeza, né? E por conta disso a minha vida continuava da mesma forma, né? Parada, estagnada, né? E ao invés de avançar, fazia muitas das vezes regredir. E nesse mesmo período eu ouvia muitas das pregações falar sobre o Espírito Santo, sobre a importância de ter o Espírito Santo. E era o que eu entendi na hora, né? Que eu tinha que ser fiel, eu tinha que levar ao pé da letra, no que diz respeito às primícias, e para receber o Espírito Santo eu tinha que levar muito a sério. E depois que eu passei a ser fiel a Deus, não demorou muito. Eu fui selado, batizado pelo Espírito Santo. Aí a minha vida mudou por completo. Eu passei a ter uma condição de vida totalmente diferente da que eu tinha. Isso quando eu recebi o Espírito Santo, quando eu coloquei em primeiro lugar. Hoje eu sou casado, bem casado, né? Tenho paz em meu lar com a minha esposa, né? Tenho um trabalho abençoado, sou bem visto no meu trabalho. Hoje a minha vida é completa. Porém, o mais importante de tudo isso, a maior conquista, foi o Espírito Santo. Foi, é e sempre será o Espírito Santo. Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas dos céus e lhe daria do trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, desta terra. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Meu nome é Tiago. Antes de eu chegar à Igreja Universal do Reino de Deus, a minha vida era sofrida. Eu tinha um emprego, trabalhava-se muito, ganhava-se pouco, e o pouco que ganhava ia para bebidas, vícios de cocaína, não dava certo nenhum relacionamento, era infeliz sentimentalmente, e tudo isso ocasionava muitos problemas para a minha vida. Não conseguia dar certo com ninguém, e isso trazia muita frustração, vazio, e mesmo eu estando ali me relacionando com as pessoas, estando com muitas pessoas, o vazio não acabava. E eu sofri muito com isso, tinha vontade de morrer, tive vários momentos na minha vida que eu pensava em dar cabo da minha própria vida, porque eu não achava uma saída. E como eu tinha esse problema de vício,
engraçado que eu não tinha casa, não tinha carro, roupas, dava para contar nos dedos a roupa que eu tinha, mas para droga, para bebida não faltava. E a minha pior situação foi quando eu cheguei a morar na rua. Eu morei 1 ano na rua. Não foi um mês, não foi um dia, foi 1 ano na rua. Dormindo nas praças, nos postos de gasolina. É uma situação terrível. E eu cheguei na igreja através de um parente que vinha na igreja, onde eu conversei com ele, expus o que estava acontecendo comigo, e ele me apresentou à igreja. Fez o convite de um certo dia, um certo horário, e eu fui com ele. E no dia eu estava desesperado, com uma vontade tremenda de usar drogas, e tremendo, literalmente. E eu cheguei, na primeira oração que eu recebi, aquela fissura já acabou. Então aquilo me despertou na hora. Eu fiquei maravilhado, na verdade. Eu falei, nossa, se uma oração fez isso, imagine se eu começar a participar sempre. E após eu começar a experimentar esse relacionamento com Deus, a minha vida foi mudando, as minhas atitudes foram mudando, meu jeito de pensar foi mudando. E isso foi começando a mudar externamente, mudou internamente, através do Espírito Santo. Ele me libertou de tal forma que eu não precisava mais usar droga, a bebida, nada para preencher, porque Ele estava preenchendo o vazio do meu coração agora. Então eu comecei a fazer dele o meu alicerce. E graças a isso ele foi trabalhando na minha vida. Daí arrumei um emprego, comecei a trabalhar, saí das ruas, comecei a ter um relacionamento sério com a minha futura esposa hoje. Nós somos casados, abençoados. Aí comecei a trabalhar também a parte de dizimista, de ofertante. Deus foi abrindo as portas. Aí saí do meu emprego, Deus deu a direção para abrir uma empresa, nós abrimos a empresa e graças a Deus a gente foi crescendo. No primeiro mês de vida da empresa a gente fechou o equivalente a 2 anos de trabalho do meu antigo emprego e desde lá Deus foi abrindo as portas e hoje não falta nada. Hoje, para quem não tinha casa, era morador de rua, hoje eu tenho uma casa quitada, eu tenho meu carro, o carro que eu quis comprar, não foi o que o dinheiro deu para comprar. Hoje eu tenho minha família, sou casado, feliz, amo e sou amado. Hoje eu olho Deus, o altar, como assim, o maior investimento que o ser humano pode ter. Por quê? Porque tudo veio dele. Eu tenho hoje a minha casa própria, tenho a empresa, graças a Deus andando bem, faturando, tenho a minha esposa, tenho saúde. Graças a Deus, nada disso que eu tenho se compara ao Espírito Santo, que Ele é o principal. E como está escrito, né? Colocar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente obedece, a gente pratica a palavra que é ensinada e Ele faz na nossa vida o restante. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou, soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu
sua vida destruiu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. O homem que ouve as palavras de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu.